Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E fala mais uma vez aqui, tá certo, sobre sustentabilidade e ESG, tá certo? Como tema aí a nova era de ESG e sustentabilidade no setor que move o mundo. E estou aqui com o CEO e fundador da Carbon Zero, o Carlos Alberto Tavares. Carlos, muito obrigado aí pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço, Johnny, a possibilidade de poder contribuir com vocês e passar um pouco de um trabalho que a gente já faz há mais de 27 anos dentro da área de sustentabilidade. Eu acho que é muito importante, hoje a gente está vendo cada vez mais a importância de agregar sustentabilidade e boas práticas em tudo que a gente faz, né? Com certeza. Perfeitamente. Beleza, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, então chama a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Obrigado aí nossos patrocinadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho, tá? Estamos aí 2025 aí com força total, tá ok? E como eu falei, pessoal, vamos falar aí com o Carlos Alberto Tavares Ferreira, tá certo? Ele tem mais de 18 anos aí de criar, né, e liderar a Carbon Zero, que é uma empresa que tem o objetivo de promover um futuro mais verde e sustentável na América Latina, onde tem especialistas em consultoria técnica e socioambiental e também de sustentabilidade. O trabalho deles é reduzir as emissões de carbono, precificar ativos verdes e azuis para estados e municípios aí do Brasil inteiro, e também é coordenador da Global Sustainable Futures Network, a GSFN, que com sede em Londres, que promove soluções sustentáveis alinhadas às ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, integra o World Resources Institute, que é o WRI, e também membro da Câmara de Comércio Interior, a ICC, de Paris, onde atua na promoção de práticas de ESG e de governança ambiental no contexto global. E também em 2018 criou o painel paraense de adaptação e mudanças climáticas, que pode ser replicado aí para qualquer país. Tá? E Carlos, então vamos começar aqui falando um pouco sobre o tema, né? Para você, o que é que significa então mineração com propósito na prática, né? Como é isso que se diferencia do modelo tradicional de mineração? Olha, realmente, esse é um tema muito delicado, que quando você fala mineração e sustentabilidade, né, a gente sabe que vai ter um impacto, isso é, né, natural. Só voltando atrás, lá é Painel Paranaense de Adaptação e Mudanças Climáticas. Perfeito. Mas aí eu falo depois sobre isso, mas é interessante. Então, esse tema mineração, ele é sempre muito bem-vindo, porque ele impacta o nosso dia a dia. Hoje o setor mineral, há quantos anos, né, que a gente fala em mineração, e a gente está vendo hoje, depois desses eventos que aconteceram em Mariana, ali em Brumadinho, que a importância do cuidado e o propósito ESG nesse setor. Eu acho que é fundamental. Quando a gente fala realmente em sustentabilidade, ele tem um peso muito sério, né? Como que a gente pode agregar essa sustentabilidade dentro do princípio de governança? Aí que vai das empresas que querem falar, como a gente pode falar, abrir esse espaço em um paradigma de um mercado que o negócio é o lucro, tá? Eu acho que equilibrar a produção responsável com responsabilidade social, a proteção ambiental, eu queria colocar alguns tópicos aqui, que seria a mineração com propósito, né? Que é uma mineração sustentável que precisa ter um propósito que vai muito além do lucro, que é contribuir para o desenvolvimento regional, para gerar empregos de qualidade.
para proteger recurso natural, respeitar as comunidades locais, que esse é um tema que tem que ser muito abordado. Tecnologias, o segundo seria tecnologia limpa e inovação, adoção de técnicas, tecnologias para produzir um impacto ambiental, como reuso de água, controle de emissão atmosférica, energia limpa, reaproveitamento de resíduos de recuperação dessas áreas mineradas, que é essencial para minimizar os danos e impacto à sua volta. O terceiro ponto que eu colocaria seria a gestão ambiental e a recuperação dessas áreas degradadas. As empresas responsáveis já incluem nos seus planos do seu licenciamento a recuperação ambiental antes mesmo de iniciar a extração, tá? E isso inclui o reflorestamento, contenção de rejeitos, monitoramento contínuo de solo e água, mas a gente também não vê a fiscalização disso, a cobrança. Por isso que é importante essa parceria entre o público, o privado, os setores que fazem esse licenciamento, para fazer esse acompanhamento. O quarto ponto que eu colocaria também seria o relacionamento com as comunidades, que é o diálogo constante, a consulta prévia e o respeito aos direitos dessas populações tradicionais ou indígenas que estão sendo impactadas. Elas são os pilares dessa sustentabilidade social na mineração. Os projetos que trazem os benefícios reais para esses territórios, eu acho que fortalecem a licença social para a operação dessa mineração com qualidade. O quinto ponto que eu colocaria é a governança ESG e a transparência. Quando você fala em ESG, né, o ambiental, o social e a governança, eu colocaria de uma maneira até diferente. Eu colocaria GSA, pelo fato de que hoje a estrutura da governança, ela é o alicerce, é a base da construção da empresa. Primeiro você faz o alicerce, o social, que é o S, seriam as pessoas, são os pilares, as paredes que vão dar sustentabilidade a essa estrutura, e o ambiental é o guarda-chuva, é o que vem contemplar todas as atividades que essa empresa ela vem a fazer. Então, essa para mim seria garantir credibilidade, atrair investidores comprometidos com essa responsabilidade socioambiental. A sustentabilidade na mineração, ela passa por boas práticas de governança, independente dos relatórios de ESG claros e acessíveis. Eu acho que é fundamental a gente comentar sobre isso, né? E eu acho que outro ponto, o último ponto que eu colocaria também, seria a economia circular e o reaproveitamento. A mineração sustentável, ela deve investir em reciclagem de metais, reaproveitamento de rejeitos, ampliando o ciclo de vida desses recursos e reduzindo a pressão sobre a mineração de outras áreas, sendo que você tem uma área de poder fazer um bom reaproveitamento. Então, inicialmente, o que eu colocaria são esses 6 pontos, que eu acho que ele elege bem o que seria uma mineração sustentável, com propósito, com certeza. Não, realmente foram pontos aí que são muito importantes, né? Eu falo muito aqui no Nordeste, a gente tem muita mineração, aqueles arranjos produtivos locais, né? Os APLs, a gente até brinca com eles que eles já fazem SD, enquanto ainda nem se falava nesse nome, né? E todos esses pilares que você falou é o pilar realmente da mineração mesmo, para que seja uma atividade que gere lucros, e o que eu sempre falo aqui, né? Respeitando o meio ambiente e a vida das pessoas. Perfeitamente. E Carlos, quais são, assim, você observa que são os principais desafios, né, que as empresas mineradoras enfrentam para integrar práticas sustentáveis nas suas operações? Olha, eu acho que eles são profundos, tá? É muito boa essa pergunta, porque geralmente as empresas não costumam falar quais são esses desafios, que eles vão além da técnica, eles são estruturais, tá? Eu acho que o primeiro deles é a cultura interna. É mudar o mindset, a ideia de uma cadeia produtiva que sempre foi avaliada pelo volume extraído e não pelo impacto
regenerado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí depois também, em segundo ponto, eu acho que vem os custos de uma transição, adaptação de novas regulações e a resistência de investidores de curto prazo que ainda enxergam o ESG como custo e não como blindagem de valor. Eu acho que esse é o ponto que seria o mais delicado dentro dessa estrutura. E, além disso, eu até acrescento que é uma lacuna enorme de conhecimento técnico sobre essas soluções baseadas em natureza, né? São tecnológicas, limpas, gestão participativa, e eu acho que falta também um mapeamento de risco socioambiental real, porque muitos relatórios ainda são meros checklists que eles faziam há 20, 30, 50 anos atrás, e não instrumentos hoje vivos de governança. Tá? A gente não tem que esperar acontecer uma catástrofe para mudar uma legislação, para mudar um modo de ser do empresário, ou uma visão de futuro dessa empresa. E eu acho que, por fim, é um problema de tempo, que é implementar a sustentabilidade profunda com profundidade. Isso vai levar anos, mas os danos de não implementá-la, ela pode surgir em dias. Isso é muito sério. Implementar, ela pode levar anos. Agora, não implementar, ela pode acontecer em dias. Vide esses desastres que a gente acabou de falar aqui. Porque é preciso coragem dos gestores, dos CEOs, dos coordenadores, dos diretores do conselho dessas empresas para enfrentar esses gargalos agora, antes que a licença social para operar ela possa até se esgotar de vez. Então, eu penso que esses pontos seriam muito importantes para que as empresas pudessem fazer uma revisão de que tipo de negócio que eu quero ter no futuro, certo? Como que eu quero que vejam nossa empresa lá na frente? Que tipo de legado que a gente está deixando? Realmente, eu acho que é um grande corte aqui, o senhor falou, né? Que legado estamos deixando, mas acredito sim que, como você falou, nesses últimos anos, está melhorando, né? Não deixar acontecer nada grave para que a gente observe, né? Então, realmente é um grande disclaimer aqui que a gente está trazendo, né? E quando a gente fala, Carlos, assim, né, que existe um conflito entre sustentabilidade e rentabilidade no setor, você acredita que realmente existe esse conflito? E se sim, como é que a gente equilibra esses dois aspectos? Olha, eu sempre achei que a ideia de conflito entre sustentabilidade e lucro é um falso dilema, tá? É um falso dilema para mim, porque ele é alimentado por uma visão antiquada de negócio. Eu colocaria até a pergunta assim, qual o custo de não ser sustentável? Aí sim, então é isso que a gente acabou de falar, que tipo de legado e qual o custo da minha empresa não ser uma empresa sustentável. Sabe o que é? É o custo reputacional, é o custo jurídico e é o custo ambiental. Esses três, eles pesam muito na qualidade final, no produto final e na apresentação para aquele net zero que seria, por exemplo, o final da linha de produção, o último cliente que está comprando aquele produto. De onde se originou isso aqui? Como que isso chegou nessa prateleira na minha mão? Qual foi o peso reputacional, jurídico, ambiental? Exato, quanto gasto de água, que é muito importante, o pessoal pensa, né? As mineradoras que ignoram isso estão correndo riscos sistêmicos, tá? Eu acho que as mineradoras que elas ignoram esses três pontos. O custo de não ser sustentável, que é o reputacional, jurídico, ambiental, elas estão correndo muito risco. Eu diria que as empresas que integram o ESG de forma estratégica e conseguem acessar financiamentos com melhores condições, atrair
atrair talentos mais qualificados, manter contatos com grandes players internacionais, evitar passivos ambientais milionários. Isso é fundamental. Sustentabilidade, para mim, é, portanto, uma forma de eficiência inteligente dessas empresas. É fundamental que eles que enxerguem a sustentabilidade como uma forma de eficiência, como um equilíbrio, certo, de lucro que eles vão ter ali na frente. Lucro, mas com credibilidade, com responsabilidade. Eu acho que esse equilíbrio também só vai se dar por meio de métrica integrada de desempenho. Ao lado do EBITDA, né, entra um índice de engajamento comunitário, que é a redução de emissões, o uso eficiente da água, isso que você acabou de comentar, a restauração pós-operacional. Então, eu acho que essa restauração pós-operacional, ela não tem que ser feita como uma obrigação da empresa. Simplesmente fez o dano, vamos fazer essa restauração. Isso dela tem que partir do princípio da empresa. Esse novo balanço patrimonial, eu que considero o capital natural e social, eu acho que ele tem que ter um padrão, um novo padrão dos negócios bem-sucedidos. Isso só vai acontecer com esse equilíbrio, certo? Com essa responsabilidade socioambiental. Realmente é muito interessante, né, esse ponto de vista, e eu concordo plenamente. E, Carlos, quais exemplos assim de boas práticas em ESG no setor mineral você destacaria, né? Tem algum case assim de sucesso para inspirar outras pessoas, você pode trazer aqui para a gente? Sim, claro. A gente pode, tem muitas aqui, que a gente tem muitas experiências, como a Anglo American, com o seu programa Future Smart Meeting, tá? Ele une a digitalização, a redução de impacto e compromisso com o clima. Outro exemplo é a nossa Vale, que após seus grandes desastres precisou reformular políticas internas e começou a investir pesadamente em inovação para segurança, monitoramento de barragens. Eu acho que tem muitas outras opções de exemplos aqui no Brasil. No campo da mineração artesanal, que é o caso da região Nordeste, eu diria também, em pequena escala, nós temos experiências muito bacanas também lá no Peru, em Gana, na África, onde pequenas cooperativas, têm aplicado critérios de comércio justo, com rastreabilidade e reflorestamento ativo. Eu acho que isso são exemplos que as empresas podem partir de dentro para fora e criar novas oportunidades e modelos, né? Acho que modelos práticos e técnicos, que isso possa acontecer com muita responsabilidade. Exemplos de boas práticas ESG. Excelente, perfeito, né? E hoje em dia, Carlos, a gente fala muito sobre tecnologia, né? Não pode fugir disso, né? Então, como é que você acredita que a inovação e a tecnologia estão ajudando, né, a tornar as minerações mais sustentáveis e socialmente responsáveis? Olha, hoje a gente tem até uma revolução silenciosa acontecendo, né? Hoje nós estamos vendo aí sensores de baixo custo monitorando a qualidade da água em tempo real, drones mapeando a área de risco, sistema de inteligência artificial que estão prevendo deslizamento, sistema de blockchain garantindo rastreabilidade da cadeia mineral, dessa jazida, por exemplo, inicial até o produto final. Então, é muito legal quando você coloca um sistema de monitoramento por blockchain, que é uma garantia de que aquela rastreabilidade daquela cadeia aconteceu com responsabilidade, com qualidade, aquilo tem um registro do início até o fim
Eu acho que do produto inicial até a entrega final, eu acho que isso vale muito. Eu colocaria também que há inovações em processos como a flotação reversa, que permite a utilização de rejeitos com biohidrometalurgia, que usa bactéria para separar de maneira menos agressiva os próprios ecossistemas regenerativos baseados na engenharia da própria natureza. Então acaba virando, sabe, uma cópia da própria natureza. É uma tecnologia, ela alavanca mais a ética e é o leme. Eu acho que isso é legal. Não basta saber o que é possível fazer, é preciso decidir o que é certo fazer. Tá? Isso vai envolver colocar o bem-estar das pessoas, a resiliência dos ecossistemas, como prioridades no processo dessa tomada de decisão. Eu acho que esse sim seria a base de inovação tecnológica que a gente está ajudando a tornar essa mineração mais sustentável e socialmente responsável. Exatamente, né? A gente fala muito, você falou um negócio muito importante, essa questão da rastreabilidade, né? Conversa muito essa questão da rastreabilidade do ouro, para mostrar, olha, da onde ele veio, para evitar que seja de algo ilegal. Então, realmente, é muito importante a gente utilizar a tecnologia para garantir, né, que seja tudo realmente, como a gente fala, cabo verde, carbono zero e tudo mais. Perfeitamente. E como é que você avalia, Carlos, então, o futuro, né, no contexto o futuro da mineração no contexto ESG? Né, o que é que a gente pode esperar para os próximos anos em termos de inovação, regulamentação, impacto ambiental, sobre sua visão? Olha, eu acho que antes de avaliar o futuro, a gente tem que comentar aqui um detalhe, né? Qual o papel das comunidades locais nesse novo modelo de mineração, tá? Como garantir que elas sejam beneficiadas de forma justa. Até, se você me permite, eu queria até comentar sobre esse assunto primeiro. Fica à vontade. Porque aí depois o outro a gente conclui com aquele detalhe lá. Porque, veja bem, quando a gente fala em comunidade local, elas são parte de um sistema vivo onde essa mineração opera. Elas são beneficiárias, elas são co-criadoras de soluções e elas são o novo modelo que exige a escuta ativa, né? Que tem o consentimento prévio e, acima de tudo, a inclusão econômica real, seja por meio de uma contratação local, a capacitação, a geração de microempreendedores e a participação em fundos de benefício comunitário. Eu acho que sim, para garantir a justiça, é preciso superar o assistencialismo e adotar um modelo de governança compartilhada. E eu acho que esse é fundamental. Conselhos comunitários com poder deliberativo, auditorias sociais independentes, mecanismos de denúncia e mediação, que são instrumentos fundamentais. Eu acho que também é necessário garantir que os ganhos dessa mineração elas permaneçam nesse território, tá? Não apenas em sedes administrativas, mas um pouco mais distantes, mas nos bolsos de acionistas anônimos ali, no caso, fora em outros estados, em outros países. Eu acho que a justiça socioambiental é a base para a longevidade da atividade mineradora. Eu acho que é fundamental a gente falar primeiro, quando a gente fala em mineração, a gente tem que falar nas pessoas primeiro. É o impacto que vai causar naquela comunidade, o impacto que vai causar naquelas pessoas. E aí sim, quando a gente fala qual o futuro dessa mineração depois, num contexto ESG, o que a gente pode esperar para os próximos anos, em termos de inovação, em termos de regulamentação e impacto social, eu acho que sim. O futuro de toda a mineração hoje no Brasil, ela vai ser de alto impacto. Ela já é de alto impacto, mas um impacto diferente. Ela tem que ser regeneradora, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser transparente. Eu penso que a gente tem que ver a mineração integrada e a bioeconomia local operando, certo, em rede, com agricultores, com comunidades tradicionais, com universidades.
esse modo linear da gente extrair e usar e descartar, ele tem que ser substituído por ciclos de reaproveitamento, de circularidade, que é você circular aquela matéria-prima, tentar usar o máximo possível, energias alternativas. E eu acho que em termos também de regulamentação, o mundo está caminhando cada vez mais para padrões mais exigentes. A rastreabilidade ela será mandatória, certo? Os passivos ambientais eles terão que ser compensados em tempo real e as auditorias elas terão que ser contínuas e públicas. Auditorias contínuas, certo? É isso que eu falei lá no início. Não é só você liberar uma licença, mas você também fazer com que a comunidade se aproprie daqueles recursos e também participem, promovendo essas auditorias, dando sugestões, dando opiniões, até também cobrando alguma coisa dessas empresas para que as coisas possam acontecer com qualidade. Eu acho que do ponto de vista social, as mineradoras elas vão ter que criar um valor compartilhado. Elas serão simplesmente excluídas dos mercados mais exigentes. As que não criarem. Qualquer empresa mineradora que não criar valor compartilhado vai ser excluída do mercado. Principalmente os mais exigentes, porque hoje a gente está vendo a pressão ambiental, a pressão do planeta, hoje essas mudanças, alterações climáticas em relação a tudo que é extraído da própria natureza. E eu acho que essa pressão ela vai vir de todos os lados, dos consumidores, dos investidores, dos governos, das ONGs. Eu acho que até da nova geração, que está um pouco mais consciente, conectada e mais mobilizada que nunca. E eu diria, para finalizar, que falar sobre mineração com sustentabilidade é abrir um espaço para um novo paradigma no setor mineral, que ela equilibre a produção, responsabilidade social, a proteção ambiental, certo? Que eu acho que é aquilo que eu falei, são vários segmentos. É a mineração com propósito. Esse seria a minha contribuição para que vocês possam entender mais ou menos a nossa visão desse mercado, desse segmento. Bacana. Fala um pouquinho também para a gente, Carlos, da Carbon Zero, né? E também lá do painel que você citou no início. Pois é, a Carbon Zero ela é uma empresa que nós fundamos em 2005, praticamente logo depois do protocolo de Kyoto, antes do protocolo de Paris, e nós acompanhamos toda essa convulsão do mercado de carbono nacional e internacional. Hoje, das muitas empresas que que começaram em 2015 para cá, quase todas fecharam, por falta de compliance, por problemas de própria, até governança, porque hoje esse mercado de carbono ele é baseado em compliance. Ele é baseado principalmente em compliance. Você tem que ter informações fidedignas, com responsabilidade. Então, vendo que a gente só conseguiu uma homologação para a criação do mercado de carbono agora, esse ano, que foi uma luta muito grande, então a gente está vendo que muitas empresas já estão preocupadas porque há 2 anos atrás o Senado Federal homologou uma lei que todas as empresas daqui 2 anos vão ter que ter o seu inventário de emissões e vão ter que fazer a sua compensação, a sua descarbonização de no mínimo 30% das suas emissões. Então o impacto ele vai ser muito grande. Então quando a gente viu a fragilidade do mercado de carbono, os greenwashings que vieram acontecer aqui no Brasil, nós criamos uma metodologia em parceria com a Brasil Carbono e a B3, que é a Bolsa Brasileira, tá? Para o registro e certificação de reservas legais. 26% das florestas nativas do Brasil hoje estão em reservas legais particulares, certo? 26%.
são protegidas por pequenos proprietários, médios proprietários e grandes proprietários. Eles nunca receberam um centavo por estar lá protegendo 20% da reserva legal, ou 35%, ou 80%. Nós criamos essa modalidade, que no primeiro ano nós fazemos um inventário na reserva legal de floresta. Nós levantamos o estoque de carbono que tem as árvores, raízes, galhos e folhas. Primeiro ano, por exemplo, você tem uma propriedade de 100 hectares. Nós vamos fazer um inventário de 20 hectares na sua propriedade, na sua reserva legal. Chegou lá, só tem 16, não tem problema, só vamos fazer o inventário nesses 16. Feito o inventário, ele é registrado, ele é certificado, ele é aferido e é registrado lá na B3. Cada crédito desse é registrado a $9. $9 em nome do proprietário. Nós calculamos na Mata Atlântica uma média de 250 créditos por hectare. 250 créditos vezes $9 são mais de $2.000 por hectare. Mais ou menos 13, 14 mil reais por hectare. Isso fica registrado na B3, sai um documento em 75 a 90 dias no seu nome, registrado, documentado e aferido. Você pode negociar no mercado nacional ou internacional. O ano que vem a gente volta na sua propriedade e faz o inventário de biodiversidade. Esse inventário de biodiversidade, se nós encontrarmos um animal ou uma planta em risco de extinção, que está em perigo de extinção, cada crédito pode valer de 20 até $40. Cada crédito. Somando aos 9 que você já tinha, então você já tem ideia, você já tem 49 ou mais. Só para você ter uma ideia, registrou na B3, sai com 2 números. Um ISIN nacional, que é um número de negociação no mercado nacional, e um ISIN internacional. Qualquer pessoa do mundo inteiro ou qualquer fundo pode vir e comprar. Por exemplo, vamos supor que você está, por exemplo, alguém lá dos Emirados Árabes ou da China querem comprar uma quantidade de créditos para descarbonização ou para investimento. Eles vão entrar em contato conosco, nós vamos passar uma relação, por exemplo, o cara quer lá 2, 3 milhões de créditos. Ele entra em contato conosco, passamos uma relação dos nossos clientes que estão registrados lá na Bolsa. Ele vai ver o nome, vai ver o CPF da pessoa e quanto que tem de carbono estocado lá na B3. Ele vai conferir, porque a B3 não vende. A B3 só certifica que está registrado, está aferido e está documentado. Aí sim, ele entra em contato conosco, nós fazemos a negociação e é feita a aposentadoria do seu nome direto para o nome daquela empresa. Então a gente está falando de sustentabilidade na prática. E o mais legal disso, nós estamos levando isso para todos os biomas brasileiros. Hoje nós temos em todos os biomas do Brasil, nós temos parceiros com créditos documentados, registrados na B3. Isso é legal porque, imagina uma empresa do Nordeste que precisa fazer descarbonização. Ela não tem que comprar créditos no Sul, ela vai comprar de pessoas que estão à volta dela, que estão à volta do município que ela está. E isso é legal, que nós descentralizamos isso para todo o país. Em qualquer parte do país, o cliente que está lá fora, ele pode escolher o bioma que ele quer investir. Que ele quer investir na Caatinga, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado, ou no Pampa, ou até na Amazônia, ele vai escolher. Ele tem um book. Nós oferecemos para ele a opção. Ele tem o registro, tem a documentação, e isso é compliance. Além disso, nós criamos também um modelo de sustentabilidade que dá garantia a essa precificação, que é o CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. É uma estrutura que nós temos a 50 quilômetros de Curitiba, que ele é um modelo que blinda as propriedades que a gente vai fazer a precificação desses ativos e que vai gerar qualidade naqueles créditos que ali vão ser aferidos. Vai receber pesquisadores, professores, intercambistas, universidades, faculdades, parcerias. E quem é que paga essa conta? O cara vai ficar 1, 2 semanas comendo, bebendo, com logística. Quem paga essa conta são as empresas parceiras que querem ter uma conotação ESG e são parceiras do CAPES. Ou são mantenedoras, ou são apoiadoras, ou
são patrocinadoras, certo? E o bacana desse modelo que a gente criou é que o projeto de crédito de carbono ele tem que ser de 3.000 hectares acima, senão ele não compensa uma estrutura que vai ficar por 30 anos lá. Então, quando a gente fala de 3.000 hectares acima, a gente já praticamente excluiu 85% a 90% dos proprietários brasileiros, que estão entre 5 hectares acima. Então, hoje, a CPR Verde, nós conseguimos fazer um padrão de propriedades acima de 5 hectares. Isso é sustentabilidade. Isso é prática. E esse modelo nós já estamos hoje em 12 países na África, com esse mesmo modelo, com esses 3 pilares de sustentabilidade, com esse pilar de descarbonização e ESG, e o modelo do painel, que a gente criou, o painel de adaptação e mudanças climáticas, nós adaptamos na África como o painel africano de adaptação e mudanças climáticas. Cada país tem sua identidade. Nós temos hoje a sede em Pretória, na África do Sul, e aqui no Brasil a gente faz também um trabalho dentro da área de sustentabilidade como referência. Nossa, que bacana, fico muito feliz aí saber que tem essas atitudes aqui saindo do nosso país para outros, né? Mostra que estamos aí o Brasil também está na vanguarda desse tipo de assunto de relevância global, né? Perfeito. Carlos, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Que mensagem você gostaria de deixar aqui, final aqui para os nossos ouvintes? Eu queria o seguinte, que houvesse mais conscientização dos CEOs, dos diretores, das estruturas dessas mineradoras, tanto pequenas ou grandes, que vejam a sustentabilidade como o seu braço direito, que vejam o ESG como a estrutura que vai dar base, que vai ser a governança de todo o seu negócio com muita responsabilidade, e que vejam as comunidades como seu braço direito, esquerdo, como seus olhos. Eu acho que é fundamental ver a população originária à volta dessas áreas que vão ser muito impactadas, que eles participem direta e indiretamente dessas ações, certo? Eu acho que consultorias de qualidade para essas mineradoras são fundamentais para terem um processo de certificação e de qualidade no seu produto final. A Carbon Zero realmente é uma empresa que está na vanguarda disso, a gente está à vossa disposição para contribuir da melhor maneira possível. Perfeito. Carlos, novamente agradecer sua presença, tá? Agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, agradecer a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com.com, e também a mentoria da Roberta Azevedo, acesse aí o site, né, e as redes sociais dela. E Carlos, novamente, muito obrigado, as portas estão abertas para quando você, a Carbon Zero, quiser vir voltar aqui para o podcast, tá? E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas existe futuro sem mineração. Perfeitamente. Foi um prazer, um grande abraço a todos. Até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.